Olá, bom dia. Gostaria de fazer um devocional com você nesta manhã, através do canal do Facebook dos Metroviários de Cristo de São Paulo. Eu sou Johnson Lins, estou atualmente na presidência dos Metroviários de Cristo e gostaria de ler com você um devocional que está escrito no livro Devocional Diário do A.W. Tozer. Este autor que é um pregador evangélico, um dos mais importantes do século XX. No título que ele apresenta está escrito como Sabedoria de Deus, e ele utiliza a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na leitura do capítulo 4, verso 18. Nós vamos ler a partir do verso 16, versículo 16 até o 18, que diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o verso 18, o versículo 18 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios é o texto-chave utilizado pelo autor A.W. Tozer. As que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele comenta que o pensamento desta geração atual frequentemente se reflete a uma disposição de trocar a visão elevada da eternidade de Deus por um conceito de curto prazo chamado aqui e agora. Segundo Tozer, a tecnologia supostamente deve ser soberana na visão dessa geração, mas as respostas que a ciência nos dá são respostas de curto prazo. Por quê? Os cientistas eles podem até conseguir nos manter vivos por alguns anos a mais. Mas os cristãos sabem algumas coisas que nem Einstein sabia. Por exemplo, sabemos porque estamos aqui. Podemos dizer porque nascemos. Sabemos também o que cremos sobre o valor do que é eterno. Ele também nos diz que nós somos gratos por termos encontrado a promessa do Deus de toda a graça, que lida com o que tem na natureza eterna e de longo prazo. Pertencemos à companhia de pessoas comuns que acreditam na verdade revelada na Bíblia. E ele conclui que, de fato, as pessoas mais sábias, ou a pessoa mais sábia do mundo, é a pessoa que conhece mais sobre Deus. A pessoa que percebe que a resposta à criação, à vida e à eternidade é uma resposta teológica e não científica. Tozer deixa uma oração, uma intercessão final, dizendo assim: Amado Senhor, oro para que te reveles de alguma forma a esta geração incrédula, tendo como resultado muitos corações voltados a ti. Agora nós vamos pensar um pouco sobre essa questão que Tozer apresenta. E utilizando do versículo escrito na carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, Em Corinto, ele diz que as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, muitas vezes a geração atual ela tem uma certa atração pela tecnologia. E isso é natural, já que a geração atual é uma geração tecnológica, é uma geração que nasceu num berço tecnológico, onde a ciência está no seu maior patamar, poderíamos dizer. E a tecnologia, muitas vezes, ela nos ilude ou ela nos traz uma certa ficção sobre a vida. Então, essa ilusão provocada pela tecnologia, ela nos traz uma ficção do que é
a vida, das respostas da vida, sobre o universo, sobre a origem e sobre o fim. Mas o que Tozer queria dizer é que a Bíblia, ela já apresenta aos cristãos respostas que os cientistas muitas vezes não encontraram ainda e buscam encontrar. E às vezes as respostas de curto prazo oferecidas pela ciência, elas são sempre renovadas de tempo em tempo. Por quê? Porque há sempre uma dúvida frequente em cima de uma resposta encontrada. Mas que contradição seria essa? Ou seja, todas as vezes que nós concluímos uma tese científica, e eu me lembro do meu período acadêmico, né? Todas as vezes que nós concluímos, enfim, um artigo científico, uma monografia, uma pesquisa científica, e aqueles que fazem um curso de doutorado, uma tese, por exemplo, ao final, no que nós chamamos de considerações finais ou conclusão, nós deixamos sempre outras indagações. Por quê? Porque nunca existe uma conclusão. Sempre é uma conclusão parcial do tema, do que se pesquisa. Assim é a ciência. Desde que a ciência está no mundo, e a ciência foi criada por Deus e dada aos homens. Os homens desenvolveram a ciência e partiram para o método científico. Nós também conhecemos como método cartesiano, que vem da modernidade. E o método científico, ele vem elaborando a ciência segundo o olhar da humanidade. E, a partir da técnica, surge a tecnologia. Então, muitas vezes o homem atual, né, a geração atual, ela se ilude com aquilo que a tecnologia apresenta, né? É tão bom você ver um filme de ficção científica ou uma imagem produzida por efeitos artificiais, né, da inteligência artificial, como se diz hoje, que produz imagens que são realmente muito, muito interessantes. E até muitas vezes tentando reproduzir a origem das coisas, a origem do universo, o fim das coisas, um período apocalíptico, mas nada disso é capaz de responder com total integridade e com total certeza as coisas que os homens precisam saber, que as pessoas precisam conhecer. A Bíblia nos traz muitas respostas. E estas respostas, elas não estão baseadas na ciência. Elas estão baseadas na revelação de Deus. A revelação de Deus, ela não está submetida à ciência. A ciência está submetida à revelação de Deus. Quando nós passamos a compreender esta lógica, quando nós passamos a compreender a razão destas coisas, passamos a compreender que somente aqueles que conhecem a Deus, aqueles que entendem o propósito de Deus, aqueles que compreendem o verdadeiro plano de Deus, vão compreender a si mesmos, vão compreender a vida, vão compreender a eternidade, vão compreender o mundo. Então, eu deixo essa palavra para você e convido você a se unir a nós, a se juntar a um povo chamado igreja, recebendo todos os dias, a partir da iluminação do Espírito Santo, a clareza da palavra de Deus, aquilo que está revelado a nós, e sempre edificando o seu coração para ser uma bênção nas mãos do Senhor, e que o Senhor possa lhe dar vida e vida com abundância. Deus abençoe a todos. Queremos convidá-los para estar conosco nas quartas-feiras, ali na sede dos Metroviários de Cristo de São Paulo, na Avenida General Serra Martins, número 33, conjunto 27, a partir das 15 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, com algumas exceções, devido a alguns imprevistos. Estamos lá. Quando não estou, está o pastor José Mariano, o irmão Osmar Flávio e outras irmãs, como a Rita, que tem contribuído para este trabalho de intercessão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e tenham todos um bom dia.